Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O mercado de gado de Redwood Valley, no coração de Montana, não era lugar para os fracos de coração. Desde o amanhecer, o ar estava pesado, saturado de poeira, cheiro de feno úmido e animais nervosos. Os homens falavam alto, às vezes rindo alto demais, como se quisessem encobrir algo mais sombrio, uma aspereza transmitida de geração em geração. Entre os currais de ovelhas e bezerros, Ethan Cole, um fazendeiro solitário na casa dos 40 anos, movia-se lentamente. Alto de ombros largos, com o rosto marcado pelo sol e por anos de trabalho, Ethan não viera para comprar um animal naquela manhã. Viera para vender 2 touros jovens e ir embora. Nada mais. Mas algo, ou melhor, alguém, chamou sua atenção. Sentada à parte sobre um caixote de madeira estava uma menina. Ela não disse nada. Ela não olhou para cima. Suas mãos estavam delicadamente apoiadas nos joelhos, como se ela tivesse aprendido desde muito cedo a se fazer pequena para não perturbar o mundo. Ela devia ter uns 12 ou 13 anos, no máximo. Seus cabelos castanho claros estavam presos às pressas, e um vestido largo caía frouxamente sobre seu corpo esguio. As pessoas passavam por ela sem vê-la, como se ela fosse parte da paisagem. Quem é aquela garota? Ethan perguntou a um vendedor vizinho. O homem cuspiu no chão antes de responder indiferente. Surda. Ela é inútil. O pai dela está tentando se livrar dela. Ethan franziu a testa. Livrar-se disso? Bocas demais para alimentar. Ela não consegue ouvir, não consegue falar. Melhor vendê-la para alguém que precise de mãos. Aquelas palavras atingiram Ethan como um soco no peito. Um pouco mais adiante, um homem magro, com um rosto duro e cansado, conversava com potenciais compradores. Era Caleb Turner, o pai. Seus olhos nunca se fixaram em sua filha. Ela é surda de nascença. Ele repetiu isso com voz monótona. Ela obedece bem. Ela entende os gestos. Ela não causa nenhum problema. Não minha filha. Não, o nome dela é apenas um objeto. Ethan aproximou-se lentamente da garota. Ele se abaixou até ficar na altura dela, sem dizer uma palavra. Ela não reage. Seus olhos permaneceram fixos no chão, até que um som metálico ecoou atrás deles, uma corrente caindo. Naquele exato momento, algo minúsculo aconteceu. A jovem estremeceu. Por muito pouco. Um pequeno solavanco. Mas real Ethan viu. Seu coração parou por uma fração de segundo. Ele escorregou a bota deliberadamente na brita. Outro ruído. Os cílios da garota tremularam. Impossível, penseteou. Ele se levantou, juntou-se ao pai e, sem muita negociação, colocou o dinheiro sobre a mesa. Eu vou levar. Caleb Turner não fez perguntas. Ele pegou o dinheiro. Ele virou as costas. E ele foi embora. A jovem foi confiada a Ethan como quem confia um pacote. No caminho de volta na velha caminhonete, ela olhou pela janela, em silêncio. Ethan dirigia com a mente a mil. Então, sem aviso prévio, ele murmurou baixinho, quase para si mesmo. Você não precisa ter medo. E então, ela piscou. Seus dedos se apertaram. Sua respiração mudou. Ela tinha ouvido falar. Ethan apertou o volante com força. Não havia mais dúvidas. Já não era apenas um palpite. Essa criança não era surda. Ela estava escondendo alguma coisa. E o pai dele também. O silêncio acabará de ser quebrado. E o que se seguiu viraria suas vidas de cabeça para baixo. A fazenda de Ethan Cole ficava a mais de 1 hora de carro de Redwood Valley, perdida entre colinas áridas e campos varridos pelo vento. Aqui, o mundo parecia mais lento, mais áspero também, mas honesto. Quando a caminhonete passou pelo portão enferrujado, a menina deu um pequeno pulo com um rangido agudo das dobradiças. Ethan percebeu imediatamente. Ele desligou o motor. O silêncio voltou a cair, denso e pesado. Chegamos, disse ele calmamente. Ela não respondeu. Ela fitou a casa de madeira, com suas tábuas desgastadas pelo tempo, como se estivesse entrando em outro mundo. Ethan saiu do carro, deu a volta no veículo e abriu a porta para ela. Ele fez um gesto para que ela saísse, devagar, sem apressá-la. No quintal, um cachorro apareceu de repente por trás do estábulo. Enferrujado. Ethan começou com voz firme. O cachorro latiu animadamente. A jovem virou-se abruptamente com os olhos arregalados e então congelou, como se tivesse sido flagrada em flagrante. Ethan sentiu o estômago se contrair. Ela reagiu mesmo antes de ver o cachorro. Ele não disse nada a respeito. Dentro da casa, o ar cheirava a café frio e madeira velha. Ethan colocou o chapéu sobre a mesa. Meu nome é Ethan. Ele falou devagar e claramente. Então ele apontou para si mesmo. E Ethan?
Ela observou o gesto dele, hesitou, e então fez um pequeno gesto desajeitado em direção ao próprio peito. Lila, ela murmurou. Sua voz era tão fraca que se poderia pensar que ela só era usada em ambientes internos. Ethan permaneceu paralisado. Uma pessoa surda não fala assim. Não com essa junta. Não com esse medo reprimido. Tudo bem, Lila, ele respondeu suavemente. Pode sentar-se. Você não precisa trabalhar hoje. A palavra trabalhar isso a deixou enrijecida. Ela sentiu mecanicamente, como se tivesse aprendido que a recusa tinha um preço alto. Mais tarde, Ethan cuidou dos animais. Lila permaneceu no pátio, observando. Ele a observava pelo canto do olho. A cada golpe de martelo, ela se encolhia. Ela se assustava com o som de uma porta batendo. Ao som distante de um motor, ela ergueu a cabeça. Mas quando ele falou com ela, ela fingiu não ouvir nada. Esse jogo de silêncio era preciso demais para ser mera coincidência. No final da tarde, Ethan decidiu experimentar algo novo. Ele entrou na casa em silêncio e de repente bateu palmas atrás dela. Lila se virou imediatamente. Seus olhares se encontraram. O tempo para. Seus olhos se encheram de pânico. Ela levou as mãos aos ouvidos e balançou a cabeça, como se quisesse apagar o erro. Ethan levantou as mãos imediatamente. Ei, está tudo bem. Eu não vou te machucar. Ela deu um passo para trás, sem fôlego. Então, inesperadamente, ela deixou escapar algumas palavras, quase inaudíveis. Por favor, não diga nada. A verdade acabará de cair, frágil, trêmula, irreversível. Ethan ajoelhou-se à sua frente para ficar à sua altura. Ou ninguém vai te castigar aqui. Você está seguro. Lágrimas silenciosas rolaram pelas bochechas de Lila. Meu pai costumava dizer que, se as pessoas soubessem, eu seria vendido de novo. Ou pior, cada palavra era uma luta. Ethan cerrou os punhos. Ele finalmente entendeu. Ela não estava fingindo por diversão. Ela sobreviveu. Você não está mais à venda. Ele disse em tom firme. E ninguém aqui vai te silenciar. Lila olhou para ele incrédula. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio ao seu redor deixou de ser uma prisão. Mas Ethan sabia. O passado ainda não tinha dado a sua palavra final. E a mentira de seu pai acabaria por alcançá-los. A noite caiu rapidamente na fazenda. O vento fazia render as tábuas da velha casa e as colinas ao redor pareciam prender a respiração. Lila finalmente adormeceu, encolhida em posição fetal na pequena cama que Ethan havia preparado para ela. Uma capa limpa. Uma lâmpada deixada acesa por precaução. Ethan, no entanto, não conseguia dormir. Ele estava sentado à mesa da cozinha com uma xícara de café frio nas mãos. As palavras da menina não paravam de ecoar em sua cabeça. Se as pessoas soubessem, eu teria sido vendido de novo. Ou pior, ele se levantou abruptamente. O caderno escondido Ethan não era do tipo que bisbilhotava, mas algo o impeliu a compreender. Nos pertences que Lila trouxera, uma pequena bolsa de lona gasta, ele não encontrou quase nada. Um suéter que está muito grande. Sapatos gastos. E escondido em um forro rasgado, um caderno. As páginas estavam amassadas e manchadas. Por dentro, a caligrafia é desajeitada e hesitante. Papai estava zangado hoje. Ele disse que eu deveria ficar quieto. Se eu falasse, eles me ouviriam. Se eles me ouvissem, eles aceitariam. Ethan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O homem em casa tinha uma arma. Ele estava falando alto. Meu pai disse que eu não deveria contar nada à polícia. Isto não era um jogo. Este não foi um simples caso de abuso. Era medo organizado. Os sons do passado logo de manhã. Ethan saiu para alimentar os animais. Lila o observava da escadaria da frente. Quando um caminhão passou ao longe, ela paralisou com o rosto pálido. Não é ele, disse Ethan instintivamente. Ela piscou. Ele, está aqui? As palavras surgiram por si mesmas. Ela levou a mão à boca em pânico. Ethan aproximou-se lentamente. Lila, quem te assustou? Ela balançou a cabeça e murmurou. Papai devia dinheiro. Homens estavam chegando. Eles estavam gritando. Disseram que se eu falasse, eles saberiam. O que eles saberão? Sua voz estava trêmula. É o que eu ouço. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Então Ethan entendeu. A surdez não era uma deficiência. Era uma fachada. Uma forma de impedir que uma criança se torne testemunha. A verdade sobre o pai mais tarde naquele dia, Ethan ligou discretamente para um velho amigo, Mark Reynolds, um xerife aposentado. Você se lembra de Caleb Turner? Ethan exige. Um longo silêncio do outro lado da linha. Sim, muito bom, respondeu Mark. Tráfico em pequena escala. Dívidas. Desaparecimento de itens apreendidos. Mas nunca provas suficientes. Para quê?
Asterisco Ethan rende os dentes. Asterisco ele tinha uma filha. Ela não é surda. Outro silêncio. Então ela ouviu coisas que não deveria ter ouvido. Disse Mark com voz grave. Ethan desligou o telefone lentamente. Ele olhou para Lila, sentada na grama, acariciando Rush. Essa criança carregava um segredo pesado demais para a sua idade. E alguém em algum lugar pode ter querido silenciá-lo. A promessa naquela noite, Ethan sentou-se ao lado dela. Lila, o que você ouviu não é mais um fardo para você. Eu vou te proteger, mesmo que isso me custe caro. Ela olhou para ele. Você não vai me mandar de volta? Nunca. Pela primeira vez, ela sorriu. Um sorriso frágil, mas verdadeiro. Mas ao longe, na estrada empoeirada, apareceram faróis. Um veículo estava diminuindo a velocidade. Ethan se levanta. Talvez o passado tivesse acabado de encontrar seus rastros. Os faróis permaneceram imóveis por alguns segundos no final da estrada de terra. O motor estava em marcha lenta, como um animal observando sua presa. Ethan estreitou os olhos. Volte para dentro de casa, ele disse calmamente para Lila, sem olhar para ela. Ela entendeu imediatamente. Ela se levantou sem correr, pois havia sido ensinada a nunca chamar a atenção. Mas quando eu estava prestes a cruzar a soleira, houve uma batida forte de porta de carro. Lila parou abruptamente. Ela se virou para Ethan com o rosto completamente pálido. É ele, ela murmurou. Ethan sentiu o sangue gelar nas veias. O credor, 2 homens saíram do veículo. Um deles era alto, vestia um casaco escuro e tinha um andar pesado. O outro, mais jovem, com um olhar evasivo, as mãos sempre muito perto dos bolsos. Fazenda bonita, disse o mais alto, com um sorriso que não chegava aos olhos. Estamos à procura de uma jovem. Ethan não se mexeu. Você está em propriedade privada. O homem deu uma risada suave. Asterisco, o nome dela era Lila. O pai dela nos disse que ela era defeituosa. A palavra teve o efeito de um tapa na cara. Ethan deu um passo à frente. Ela não está mais aqui. Atrás da janela, Lila observava, tremendo. O teste, o mais jovem, aproximou-se da casa e golpeou brutalmente o metal de um barril vazio. Bang! Lila deu um pulo involuntariamente. O homem sorriu. Ela ouve, disse ele calmamente. Eu te avisei. Ethan sentiu a raiva arder em seu peito. E saia. Agora. O homem alto aproximou-se até ficar a poucos centímetros dele. Asterisco, nosso pai nos devia dinheiro. A garota era a garantia. Ela ouviu coisas. E as pessoas que ouvem se tornam problemas. A escolha. Ethan respirou fundo. Ela vai ficar. O silêncio que se seguiu foi pesado, ameaçador. Você sabe o que isso implica? Perguntou o homem. Você está se intrometendo entre nós e um segredo. Ethan virou ligeiramente a cabeça. Lila, ligue para Mark. Ele disse suavemente, sem elevar a voz. Ela hesitou por um segundo. E então correu para o telefone. O mais novo tirou algo do bolso do casaco. Não é uma arma. Um telefone. Tarde demais. A intervenção. Luzes piscantes apareceram repentinamente à distância. Azul. Vermelho. O sorriso do homem congelou. Você chamou a polícia? Não, respondeu Ethan. Ela. Os homens recuaram lentamente. Voltaremos, cuspiu o mais alto antes de entrar no veículo. O motor rugiu. O carro desapareceu numa nuvem de poeira. Após a tempestade, Mark Reynolds chegou alguns minutos depois. Ele observou as marcas de pneus com o rosto sombrio. Você sabe que eles não vão desistir facilmente. Ele disse. Mas agora, temos uma testemunha. Lila estava atrás de Ethan, com as mãos agarradas à camisa dele. Eu falarei, disse ela em voz baixa. Eu me lembro de tudo. Ethan colocou a mão no ombro dele. Então faremos as coisas da maneira correta. Na casa, o silêncio já não representava uma ameaça. Ele havia se tornado uma força a ser reconhecida. Mas Ethan sabia, a luta tinha acabado de começar. E a verdade teria um preço alto para aqueles que quiseram silenciá-la. O tribunal do condado de Silver Creek não tinha nada de especial. Um prédio de tijolos desgastados, bancos de madeira envelhecidos, uma sala pequena demais para conter tudo o que seria dito ali naquele dia. Contudo, naquela manhã, o ar ali vibrava. Lila entra como inquilino Lamen de Ethan. Cada passo teve um custo para ele. Os murmúrios começaram imediatamente. É ela? A menina surda? Ela vai depor? Ethan apertou levemente a mão dele. Você não precisa fazer isso se não quiser, murmurou ele. Ela olhou para ele. Se eu não me manifestar, eles vão vencer de novo. O pai, confrontado com a verdade, Caleb Turner estava sentado à mesa da defesa, emaciado. Seus traços foram desenhados. Mas ainda assim, aquele olhar penetrante. Ao ver Lila, seu rosto congelou. Ele não disse nada.
O promotor chamou a primeira testemunha, Lila Turner, no banco das testemunhas. Um silêncio absoluto se instalou. Ela subiu lentamente. Suas mãos estavam tremendo. Lila, você pode informar ao tribunal se é surda? Ela respirou fundo. Não. Um murmúrio percorreu a sala. Caleb Blame. Palavras proibidas. Por que você fingiu ser? Lila fechou os olhos. Asterisco porque papai me disse que se eu falasse, eles viriam. Os homens com as armas. Ele disse que eu tinha ouvido coisas que ninguém deveria saber. Lágrimas rolaram por suas bochechas. Asterisco ouvi papai falando sobre dinheiro. Bolsas. Objetos retirados da delegacia. Ouvi um homem dizer que alguém tinha que desaparecer. A sala prendeu a respiração. O promotor se virou para Caleb. Você confirma essas afirmações? Caleb levantou-se abruptamente. Ela está mentindo. Ela é uma criança. Ela foi manipulada. Lila olhou-o diretamente nos olhos. E asterisco você me disse para fingir. Você me disse que o silêncio me protegeria. Mas era você quem você estava protegendo. Aquelas palavras me atingiram com mais força do que qualquer grito. O outono os homens que vieram à fazenda foram chamados ao banco das testemunhas. Dívidas. As ameaças. Tudo desmoronou pedaço por pedaço. Quando o veredicto foi proferido, Caleb Turner foi considerado culpado de colocar uma criança em perigo, cumplicidade criminosa e obstrução da justiça. Algemado, ele não olhou para a filha uma única vez. Uma nova voz ao saírem do tribunal, os jornalistas se aglomeraram ao redor. Lila, e aí? Ela se virou para Ethan. Ele acenou com a cabeça levemente. Pensei que ficar em silêncio me salvaria, ela disse. Mas conversar me libertou. Ethan sentiu os olhos arderem. Alguns meses depois, a fazenda estava diferente. Houve risos, música. Uma menina que às vezes falava muito alto. Lila foi para a escola. Ela dormiu profundamente, sem se incomodar com o menor ruído. Certa noite, ela perguntou, posso te chamar de pai? Ethan permaneceu em silêncio, e então sorriu. Sim, o silêncio havia terminado. E pela primeira vez não havia mais nada a temer.